A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graça e paz. Meus irmãos, estou aqui, o irmão Lourival, da Comunidade Cristã do Brasil, conhecido como Nova CCB, para a mensagem aqui no canal do YouTube da Rádio Comunidade Cristã do Brasil. Se você quiser ver ouvindo louvores, baixe o aplicativo Radionet e escreva lá, Rádio Comunidade Cristã do Brasil. Nós temos lá o nosso aplicativo na Radionet. Então são louvores 24 horas por dia. E também às vezes entra ao vivo ali com a mensagem da Palavra de Deus. Por falar na mensagem da Palavra de Deus, né? Eu gostaria de ler uma mensagem. Quero justificar a minha ausência, poucos vídeos, irmão. Por causa da enfermidade aí, que está assolando todos aí, né? Com a dengue aí. Mas graças a Deus já estou em recuperação. Gostaria de ler uma parte de Romanos 7, onde eu posso falar da situação de que vivia debaixo da lei, agora debaixo da graça, mas, né? Ele fala assim: meus irmãos, falo vocês a pessoas que conhecem a lei. Caso você não sabe que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive. Por exemplo, pela lei, uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos de forma que davam fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo de espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato, eu não saberia que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia que a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçará, mas o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir a vida, na verdade produzia a morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento que me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma, mas para que o pecado que mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas eu odeio o que se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou eu, mas quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Até aqui, meu irmão. Amados, é tão complicado porque Paulo está falando da lei, uma lei que servia para mostrar ao homem o seu erro, mas ao mesmo tempo essa lei não tinha o poder de salvá-lo, né? E sim de apontar que ele estava errado e que eles deviam cumprir, e poucos conseguiam cumprir, ou ninguém cumpria a lei. De uma forma ou de outra, a pessoa tropeçava porque não era perfeito, porque alguém, para cumprir essa lei de Deus, ele tinha que ser perfeito, porque o único que cumpriu a lei foi nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas estavam debaixo da lei, estavam debaixo das ordenanças da lei, estavam debaixo também do pecado, porque não conseguimos nos livrar, né, dos erros que a lei não nos mostrava. Muitas vezes a pessoa não adulterará, mas ele adulterava, não matará, mas ele matava. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa tropeçava, ou num item ou no outro.
mas vindo que era perfeito, que é Cristo, a graça, né, que é Jesus Cristo, veio cumprir a lei a nosso favor, irmão. Ele veio, viveu como nós, conseguiu vencer essa natureza humana pecaminosa, cumpriu toda a lei e morreu para nos dar a vida na graça maravilhosa que é Cristo Jesus. Veio, nos comprou, né? De uma certa forma, nos tirou, nos comprou, nos resgatou e nos perdoou os nossos pecados. Muito importante, nos perdoou. Mas, irmão, estando debaixo dessa graça, ainda cometemos erros, ainda cometemos falhas, né? Erramos na presença de Deus, né? E muitos falam, agora que eu estou salvo, agora que Jesus nos salvou, nos resgatou, eu não cometo mais pecados? E surge aquele dilema, né? Algumas pessoas, se falar que não é pecador, a Bíblia fala que nós somos mentirosos, porque não há verdade em nós, porque de certa forma erramos e pecamos. Se falar que somos pecadores, ficaremos desonrados, porque o pecado, Deus nos sagrado o pecado. E se, irmão, continuamos, vamos dizer assim, pecadores depois de salvos. Então, irmão, vamos entender essa parte. Do ponto de vista de Deus, não somos mais pecadores. Pois em nenhum lugar na Escritura, na Bíblia Sagrada, irmão, um salvo é chamado por Deus de pecador. Deus já não nos chama mais de pecadores, sim de filhos. Agora, os filhos de Deus erram? Pode errar, irmão. Estamos em aperfeiçoamento, né? Então, mas Deus nos tem mais não como pecadores. Agora falando de Deus. Deus te tem como filho. Mas comemos, estando nessa natureza humana, mas continuamos errando e pecando. Mas não somos como aqueles pecadores outrora que não conhecia a Cristo. Hoje nós conhecemos a Cristo, né? Então, aquela posição anterior à salvação, antes que nós não éramos salvos, mas depois de salvo, Deus nos chama agora de santo, irmão. Isso é Deus que nos chama de santo. Não que eu sou santo, é Deus que nos santo, porque Ele nos santifica, né? As pessoas são separadas para Ele. Então hoje você é uma pessoa separada para Deus. Hoje você pertence a Deus. Você, irmão, irmã, você pertence a Deus. Você é uma pessoa separada pelo Evangelho, pelas boas novas, pelo sacrifício de cruz, por Jesus Cristo. Então, fomos, né, de uma certa forma, separados para Deus. Então, nesse mundo, nessa vida desse mundo, ainda levamos em nós a carne. Nós estamos no corpo carnal, que está sujeito a pecar, a nossa carne, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Então, a resposta que eu posso falar para o irmão: você peca. Nós pecamos sim, né? Mas continuamos pecadores no sentido de nós, vamos dizer assim, de existir em nós a possibilidade de pecar. Existe ensinos, irmão, que dizem que o verdadeiro salvo nunca mais irá pecar. E se pecar indica que nunca sou salvo. Então ninguém vai ser salvo, porque é difícil. Porque a palavra diz assim: todavia, se dissermos que não pecamos, então estaremos pecando, conforme ensina a palavra de Deus em João, 1 João 1, 8, 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. A sua palavra não está em nós. Olha, irmão, João, na palavra de João, ele está escrevendo como todos as pessoas que estudam, né, que entram na parte teológica. Ele está, vamos dizer assim, explicando e ensinando a um tipo de pessoal ali, né? Ele está mostrando que eles foram perdoados, foram anistiados, né? Ele estava falando para crentes,
Que aquelas pessoas já eram crentes. E que eles, outrora, foram perdoados, foram iniciados, então eles já não são mais pecadores daquela forma como antes. Mas continua falho. Agora ele fala numa situação já de contínua da prática ou do desejo do pecado, né? Que a pessoa não pode já ter mais aquele desejo, pecar, levar a sua vida em transgressão como antigamente, não, porque ele foi perdoado, ele foi iniciado, ele foi feito filho de Deus, e como filho de Deus ele tem que procurar fazer as ordenanças do Pai, né? Deus não quer que nós andemos na prática do pecado, porque nós não somos mais escravos do pecado, somos agora a propriedade de Deus, e como propriedade de Deus, somos sujeitos às tentações também, porque estamos na carne, não fomos aperfeiçoados, não estamos num corpo glorificado ainda. E existe em nós uma santificação pelo poder da palavra. Agora, a palavra vai nos purificar. Por isso Deus permitiu que agora cada um de nós tenha o Espírito dele, o Espírito Santo, que nos mostra, que nos ensina, que nos orienta. Então, ele vai nos orientar, ele vai nos corrigir, ele vai ser uma consciência quando nós erramos, né? Então, ao crer em Jesus Cristo como seu Salvador, você é totalmente perdoado de todos os seus pecados, pois todos eles foram lançados sobre Jesus lá na cruz. Isso é um fato, irmão. Antes que você fique pensando alguma coisa, se isso também inclui os pecados futuros, devemos entender, irmão, que quando Jesus morreu, todos os seus pecados eram futuros. No tempo que Jesus morreu, há 2000 anos atrás, ele já pagou seus pecados de hoje, que sabia que você ia errar. Então, até os pecados futuros foram perdoados. Agora existe em nós um ensino para que nós nos mantemos na santificação, né? Porque ele sabia que futuramente o seu povo ainda ia errar, por isso que ele já pagou um preço. Ele nos comprou. Se você vai errar, deixa de errar, não cabe mais o diabo te acusar. O único que acusa agora nós é o Senhor pela sua palavra, é o Espírito Santo pela nossa consciência, que nos mostra que estamos errados, que devemos nos corrigir. Em 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para o pecado pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Então, a cruz de Cristo nos sarou dos nossos pecados. Ele pagou pelos pecados daquelas pessoas do presente, né? Do passado e do futuro. Jesus nos resgatou. Hoje você é propriedade de Deus. Mas, vivendo esse corpo terreno, esse corpo falho, continuamos errando, mas sendo perdoados e justificados pelo poder da palavra de Deus. Hoje não podemos viver mais na prática do pecado. O pecado não pode dominar sobre nós. Tem que haver no irmão, na irmã, uma luta constante contra o pecado. As pessoas querem falar assim: irmão, hoje eu descobri que eu sou pecador. Não, você é pecador. Você descobriu que é pecador? O homem já nasceu do pecado. Agora você descobriu que você é pecador? Não, agora você tem que falar: irmão, agora eu descobri que eu fui perdoado por Jesus, que eu sou justificado, que eu devo lutar contra ainda sinais e lembranças do pecado que habitam em mim, porque eu estou na natureza humana. O pecado ainda tem força para me tentar. Eu quero fazer o bem, como Paulo fala, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Se eu faço o que eu não quero, mas não é eu que eu faço, sim, o pecado habita em mim. Então existe uma força ainda em nós que nos leva às práticas, a alguns erros. Não como antes, né, de conhecer a Cristo. Mas depois de Cristo há as tentações, as tribulações, o desejo para as coisas que não agradam a Deus. Então existe uma guerra, uma luta constante em nós, entre a carne e o espírito contra a carne, né? E essa é vencida através do Espírito de Deus, porque nós somos agora filhos de Deus e temos que lutar contra o pecado que temas em habitar em nós, nossos pensamentos, nossos desejos. Haverá tentações, haverá luta, provas, haverá fraquezas, mas maior vai estar dentro de você, que é o Espírito Santo da Graça, que vai te ajudar a vencer
Assim como Cristo venceu, você vai vencer. Alguns são rápidos, outros demoram, outros são santificados aos poucos, mas, irmão, permaneça lutando contra o pecado. Não ceda ao pecado voluntariamente, né? Sem ter desejo de lutar, sem ter aquela parte de se sentir que está errando na presença de Deus, aquele sentimento de culpa, quando você realmente está ligado em Deus, quando você erra, você fica envergonhado, fica entristecido, você fica com vergonha de Deus, não sabe o que falar. Quando você vai orar, enquanto você não confessar ao Senhor, olha, Senhor, eu fui errante, eu fui falho, minha mãe perdoa em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar errando, mas vamos continuar pedindo perdão a Deus. Por isso que ele mandou o Paracleto, um advogado, aquele que intercede por você. Então é necessário nós refletirmos que estamos sujeitos a tentações, mas estamos sujeitos à vitória em Cristo Jesus. Estamos sujeitos a vencer também as ofertas da nossa natureza humana. Hoje o maior inimigo que nós temos é a nossa natureza humana, irmão. Alguns nomeiam que é Satanás, que é isso, que é aquilo. Eu falo para você, o maior inimigo que você tem é o nosso desejo humano, terrenos, egoísta, que nos tentam levar, né, para longe de Deus. Mas não adianta, irmão. Você foi comprado, você foi resgatado, você agora pertence a Deus. Você é filho de Deus, né? Você vai errar, mas não vai se conformar com o erro. Você vai pecar, mas você vai lutar contra o pecado, né? E você vai se arrepender, e cada vez que passar, Deus vai dar força e você vai se santificar e vai se purificar, né? Aquele que realmente é de Deus não vive na prática do pecado, luta contra o pecado. Viver na prática do pecado, irmão, é não se importar mais. Eu sou falho, eu sou errante, a carne é fraca, então deixa toda a responsabilidade para Deus. Salvação, santificação, tudo bem, tudo provém de Deus. Mas tem pessoa que fala assim, quer praticar o desejo da carne, quer que Deus tire o desejo, ser obrigado. Não, tem que haver uma renúncia também nós, né? Uma preocupação, um pedido de clemência, pedido de ajuda dos céus, para que possa vencer a natureza humana pecaminosa. Amém, meu irmão? Não fique falando aí que você é pecador, não. Fala que você é um filho de Deus, e como é um salvo, um remido, que você agora é uma pessoa abençoada, agraciada, não como um pecador inimigo de Deus, porque os pecadores são inimigos de Deus, né? Você pode até pecar, mas há algo dentro de você que vai fazer você clamar e pedir perdão a Deus, e Deus vai te perdoar, né? E o pecador não se arrepende, irmão. O verdadeiro pecador não se arrepende. Os filhos de Deus, eles podem errar e se arrepender. A Bíblia fala de arrependimentos. Fala assim, olha, havia 2 filhos. O pai, filho, vai lá, cuida da minha plantação, né? Tá bom, pai, tô indo. Falou pro outro mais novo, filho, vai lá, cuida da minha... Não vou. O mais velho, que falou que ia, acabou não indo, não fez. E o mais novo falou que não ia, acabou indo fazendo. Então, mas ele não estava em pecado, porque ele já desobedeceu diretamente a Deus, mas se arrependeu e fez a vontade de Deus. O outro falou que ia fazer a vontade de Deus e no fim não fez. E ele falou, qual a Bíblia disse que Deus se agradou mais? Daquele que se arrependeu. Então, se você hoje erra, mas se arrepende, Deus se agrada de você. E se você fala que é santo, né, fala que não erra, mas erra, aí Deus não se agrada de você, né? Então Deus se agrada daquele que reconhece, que é falho, que precisa dele e pede perdão. Essa é a mensagem da palavra, que Deus abençoe a todos. E pare de falar que é pecador, fala que você é um filho de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, lavado e perdoado. Amém? Para com essa história, irmão, fala que é pecador. Pecador é o diabo que não se arrependeu. Você é um arrependido, você se arrependeu. Aquele que se arrependeu, aquele que está em Cristo, ele não é um pecador voluntário, sim? Ele é uma pessoa arrependida, carente e falho, mas que precisa da misericórdia de Deus ainda, para a sua santificação e justificação. Que Deus abençoe a todos, e todos fiquem na paz de Deus. Se inscreva no canal, me ajude a divulgar o Evangelho, irmão. Falar mal dá mais ibope, mas falar da verdade, muitos não querem ouvir, né? Tampa os ouvidos, né? Mas me ajuda a divulgar e compartilhar e falar da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.